A Organização Mundial da Saúde divulgou em 2019 uma lista com os maiores desafios a serem combatidos nos próximos anos e incluiu o movimento anti-vacina nessa relação. Um fenômeno complexo que vem ganhando adeptos em vários países do mundo e que representa um risco enorme, não só para a saúde individual, mas também para a saúde coletiva. O movimento anti-vacina e suas ameaças é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio Maria de Lourdes de Souza Maia, coordenadora da Assessoria Clínica de Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, Márcio Nerrabi, infectologista pediátrico do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, também da Fiocruz, e, por fim, Isabela Balalé, médica pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou nosso WhatsApp 997018122. Medo e insegurança aliados à disseminação de informações erradas ou distorcidas. São inúmeros os fatores que estão por trás do movimento antivacina. A vacinação é considerada uma das intervenções de saúde pública mais eficientes que existem. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as vacinas salvam de 2 a 3 milhões de vidas a cada ano. A imunização é responsável, por exemplo, pela redução de 74% da mortalidade mundial por sarampo, de 2000 a 2010. Já entre os casos de pólio, a queda foi de 99% no mesmo período. Mas apesar do sucesso no controle de doenças graves, um movimento contra as vacinas, iniciado ainda na década de 80, vem ganhando força e tem preocupado os organismos internacionais. Conhecido como movimento anti-vacina, ele foi incluído este ano pela OMS na lista das 10 maiores ameaças à saúde. Um fenômeno complexo, como explica este pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. O movimento pode ser chamado de cultural, mas também político, que começa nos Estados Unidos, muito ligado a famílias que começam a questionar a maneira de viver em sociedade, né? Isso envolve questões relacionadas ao padrão alimentar, a excessiva medicalização da medicina, e um pouco também vinculado a visões religiosas de como viver em sociedade. E isso acaba chegando na saúde especificamente, estruturando uma certa rejeição à vacina como método de prevenção. O problema é que o fato de rejeitar as vacinas não representa apenas um risco individual. A saúde pública também pode ser gravemente impactada. Não só com a volta de doenças que já tinham sido eliminadas, mas também com uma sobrecarga no sistema de saúde. Porque você ter o retorno de doenças imunopreveníveis que podem ser prevenidas com vacinas disponíveis nos postos de saúde de graça pelo Ministério da Saúde, doenças que vão ocupar leitos, que hoje em dia a gente sabe que tem uma demanda reprimida de ofertas de leitos para internação. Então são doenças que levam a uma morbimortalidade alta, quer dizer, levam a doença e podem levar até a morte, ocupando o leito, ocupando o dinheiro público, custos, investimentos, leitos que poderiam não ser ocupados se elas tivessem tomado a vacina, tivessem se prevenido. Aqui no Brasil, este movimento é pequeno. E uma das razões para a boa adesão dos brasileiros às vacinas é a cultura de proteção, conquistada através do sucesso do Programa Nacional de Imunizações, considerado uma referência internacional. Mas no caso do Brasil, o sucesso do programa gerou um fenômeno adverso. Com o controle das doenças, alguns brasileiros tendem a acreditar que as doenças que já foram eliminadas não representam mais risco nenhum. O próprio sucesso do Programa Nacional de Imunizações seria a causa de um certo relaxamento das famílias, porque não existem essas doenças há muitos anos, então isso não tem muito sentido ficar submetendo meu filho, meu bebê a uma injeção, vai dar dor, vai dar febre, vai dar mal-estar. Mas é importante que essas pessoas saibam que quando eu decido singularmente não vacinar meu filho, eu estou
contribuindo para o que nós chamamos da redução da proteção de grupo, que é para você poder controlar uma doença infecto-contagiosa através de vacina, você tem que vacinar pelo menos 80% de toda a população suscetível, senão você não consegue que essa proteção populacional funcione. Maria de Lourdes, doutor Márcio, doutora Isabela, sejam muito bem-vindos ao Sala de Convidados, é um prazer recebê-los aqui. Quero começar esse programa, Maria de Lourdes, comentando um pouquinho essa decisão da OMS de incluir o movimento antivacina nessa lista de prioridades, nessa lista de ameaças globais que precisam ser combatidas nos próximos 5 anos. É uma sinalização muito importante vindo por parte dessa agência da ONU? Olha, a gente manter uma cobertura vacinal adequada, a gente tem que ter a coragem e a competência de entender o que é que está se passando. Não é uma questão única, é multifatorial. E nesse sentido eu digo que mesmo que eu não acredito que seja tão forte no Brasil, é importante que a OMS tenha colocado, porque isso leva a que a gente se debruce sobre as possíveis causas. Eu assisti as 2 reportagens agora do Temporão e da Eliane Matos, e o Temporão chama atenção para uma questão que eu acho que é muito importante, que é as pessoas pensarem não numa proteção individual, mas numa proteção coletiva. Que esses grupos que têm suas razões, e a gente tem que respeitar as razões, de não querer, que ele pense que ele está inserido numa sociedade e que a não participação dele vai prejudicar a sociedade. Sim. E a Eliane que chama atenção para a questão do custo, o que isso representa também para o sistema de saúde também. Então, eu digo que a OMS fez bem, porque no momento em que a Organização Mundial de Saúde destaca entre os 10 isto como um problema, ela leva a que a gente se debruce e dê um pouco mais de atenção ao que é que está acontecendo aqui no país. Como é que um país como este, com um histórico tão grande, mas a gente vai discutir mais, mas eu te digo, a gente vai falar mais sobre o Brasil. Multifatorial. Sim, até Mas porque tá de não parabéns. é um problema unicamente brasileiro, muito pelo contrário, aqui o movimento ainda é fraco, considerado fraco. Mas eu queria, doutor Márcio, destacar um pouquinho uma fala do Temporão, quando ele menciona as possíveis causas, a origem desse movimento, né? Ele fala de fatores culturais, de fatores políticos, fatores religiosos, inclusive. Existem milhões de aspectos por trás desse movimento. Queria que você me ajudasse um pouquinho a destrinchá-los. Eu acho essa colocação perfeita do Temporão. Na verdade, eu acho que existe, sim, múltiplas causas, como a Lourdinha está dizendo, mas eu acho que a gente tem que dividir um pouco o nosso país nesse sentido, em relação aos países desenvolvidos. Eu acho que as causas aqui são um pouco diferentes. A gente não pode colocar junto uma senhora que trabalha de 8 às 8, chega em casa tarde e que o seu filho não tem o seu cartão vacinal completo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai multar ela, a gente vai tirar, cercear a criança da sua companhia, levá-la para uma sala de vacinação e vacinar à força. Essa não é a causa principal desses movimentos lá nos Estados Unidos, sim, principalmente na Europa, que falam a favor de outras causas, que eu acho que tem a ver mais com essa teoria higienista, de você cercear a liberdade individual, de escolhas, excesso de medicalização. Mas acaba que aqui no Brasil eu vejo essa realidade um pouco diferente. Sim. Eu não acho que seja semelhante à origem. Claro que você tem, sim, alguns bolsões de pessoas que pensam da mesma forma que nos países desenvolvidos, mas a grande maioria da nossa população não vacina, falta de acesso, por falta de conseguir ter alguém com quem deixar a criança para levar na sala de vacinação. Sim, são outras causas. São outras causas. Eu acho que existe, sim, em São Paulo, a gente vê algumas pessoas com essas bandeiras, que para nós que adoramos vacina, é até difícil de aceitar isso. Todo mundo tem uma opinião, né? Você tem uma opinião sobre um assunto, aí você acha que a sua opinião é um fato, e a gente sabe que existem trabalhos
Tem psicólogos que falam que a maioria das pessoas que dão opinião sobre algum assunto acham realmente que aquela opinião é verdadeira. Sim. Não é uma má fé. Né? E aí acabam falando um monte de besteiras que não tem nenhum embasamento científico. Mas eu quero entender um pouquinho melhor a origem do movimento lá onde ele tem mais força. Existem algumas autoridades, alguns especialistas que argumentam que o curioso é justamente isso. São nações que não têm problemas com oferta de vacina, muito pelo contrário, e ainda assim optam por não vacinar, né? Alguns pais optam por não vacinar seus filhos. O que pode explicar atitudes como essa em países que têm oferta de vacina, o problema não é esse, que outras razões podem estar envolvidas por trás desse movimento, doutora Isabela? Então, na realidade, quando a gente fala de países desenvolvidos, né, os países ricos, a história é muito diferente da nossa. Uhum. A Organização Mundial de Saúde, já, não sei dizer há quanto tempo, mas há muitos anos, criou uma rede de segurança em vacinas, chama Vaccine Safety Net. E eu, representando a Sociedade Brasileira de Imunizações, estive na reunião o ano passado, hoje tenho a honra de ser consultora do grupo que dá o apoio a essa rede. E justamente eu quando convidada para fazer parte desse grupo consultor, eu tomei para mim a missão de trazer essa história para a América Latina, não é nem para o Brasil mais, é para a América Latina. Por quê? E na reunião lá, chegou uma hora que eles falavam do antivacinismo, a grande maioria das pessoas dos países que estavam lá era Estados Unidos, Canadá, Europa, quase todos, ou boa parte deles, Oceania, Austrália, Nova Zelândia e, pasme, África eram 2 representantes. América Latina, sou eu. Uhum. Então, eu olhei para eles, desculpa, depois de muito tempo eles discutindo o antivacinismo, eu parei e acho que foi aí que eu virei consultora. Eu parei e disse assim, ok, mas vamos trazer a conversa para a gente? Uhum. Quando a gente fala de baixa cobertura, é muito grande perto do que eles têm. Eles tiveram um monte de história e eu gostei muito que o Temporon falou uma coisa que eu sempre repito, não é só cultural, é política. Uhum. Quando a vacina passa a ser usada politicamente, não que a vacina não seja boa, não é isso que eu quero dizer, mas que passa a ser usada como propaganda eleitoral. A gente teve, já nem sei mais qual, a campanha eleitoral, em que a vacina HPV fazia parte de todas as promessas, todo mundo prometia a vacina HPV. E a vacina HPV, ela é ótima, e ela não depende de políticos para entrar ou deixar de entrar, ela tem que depender de nós, técnicos, né? O Brasil tem um CETAI, quer dizer, um conselho técnico para decidir a introdução ou não. E aí, logo em seguida, a inclusão da HPV, veio uma posição política, mas pesadamente política. Uhum. E aí a gente tem a população. Então, lá fora, não fugindo da sua pergunta, um papel grande é um estudo de um médico inglês que ele tinha interesses junto a escritórios de advocacia. Ele estava buscando patentear uma nova vacina contra o sarampo e ele publicou numa revista mais do que renomada, que é o Lancet, ele publicou um artigo relacionando causalmente a vacina do sarampo e o autismo. Aliás, um assunto muito tratado na Organização Mundial de Saúde, quando a gente conversa sobre melhorar a confiança em vacina, que é isso que a gente faz, é ensinar ao profissional da saúde a ler um artigo científico. Uhum. Nem tudo que é artigo científico é verdade. Sim. Você vê, por exemplo, artigos assim, casos, né? Como é que fala? Relato de caso. Relato de caso. Essa parte. Relato de caso. Relato de caso, eu relato o meu caso. E aí eu digo, olha, aí essa pessoa tomou a vacina e teve qualquer coisa. Uhum. Isso é um relato de caso. Uhum. Isso não torna verdade cientificamente. Mas as pessoas, infelizmente, inclusive nós profissionais da saúde, nos resumimos a ler o título. Sim. Então, isso é muito preocupante. Esse médico inglês, eu acho que todos já sabem hoje, mas é bom repetir,
depois de que o sarampo na Europa se tornou um grande problema de saúde mundial, nós todos sem sarampo e eles bombando de sarampo. Só lá, o ano passado, a última vez que eu olhei, foram mais de 44 mil casos de sarampo na Europa. A gente aqui com 10 mil está desesperado. Sim, eles voltaram a ter surtos novamente. Eles têm surtos sempre e sempre. Então, diante disso, foi feita uma auditoria nesse artigo. E era tudo fraudulento, tudo inventado. Sim, e isso causou inúmeros prejuízos. Mas, pasme, esse médico perdeu o seu registro de médico nos Estados Unidos. Sim. Está sendo processado criminalmente, mas dá palestra por todo esse mundo desenvolvido. As pessoas, é muito mais fácil te convencer de uma coisa errada do que uma coisa científica. Esse é um problema quando você vai esse é um desafio, principalmente em tempos, né, de redes sociais. É um desafio muito grande. Só uma coisinha. Por favor. Existe uma enquete internacional, também apoiada pela Organização Mundial de Saúde, mais de 60 países, que mostrou que no Brasil, quem é contra, né, ou não acredita em segurança ou eficácia a vacina no Brasil, é coisa de 4%. Não aumentou desde... Qual é o problema hoje? Qual é o nosso foco hoje no Vaccine Safety Net? A hesitância. As pessoas que acreditam em vacina leem uma fake news e ficam esperando ter certeza se é bom ou não. A gente vai falar muito sobre fake news ainda hoje aqui. Eu quero ainda, em cima de uma fala do Temporão, repercutir um pouquinho quando ele diz que para que uma vacina surta efeito, para que a imunização surta efeito, 80%, né, precisa haver uma porcentagem grande de pessoas imunizadas. De uma forma geral, Maria de Lourdes, você acredita que as pessoas têm essa consciência de que a importância ao se vacinar não é só individualmente, mas inclusive coletivamente? Você acha que há essa consciência? Você viu que eu chamei a atenção quando falei exatamente no que o Temporão colocou. Porque a gente precisa entender a nossa inserção nessa sociedade. Eu acredito que, para a população como um todo, esta informação, né, Isabela, não é tão clara, não é divulgada. A gente tem um problema de comunicação, de passar as informações. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer de cima para baixo ou a gente constrói isso de baixo para cima? Quando a Isabela colocou a questão política, Isabela, eu estava aqui pensando, qual é o político que o Temporão colocou, qual é o político que a Isabela está colocando? Eu traria um outro ponto, gestão. A gestão dentro do município, a responsabilidade dentro do município. Como é que a gente vai construir esse conceito, botar esse conhecimento aí? Somos nós, é o ministério aqui ou é o secretário municipal? É a menor partícula da esfera aí. Sim. Eu acho que é lá que essa discussão tem que se começar a mostrar, a fazer com que as pessoas entendam. Eu acredito que nós temos pessoas que trabalham na saúde e não sabem. Que não sabem. Eu tenho certeza. Como é importante, se você vacina um número grande de 80%, 90%, aliás, a gente diz que 95%. Esse é o número que a gente dá, que é o número da cobertura vacinal, que é o número que faz o efeito de cerrar, o efeito coletivo, de rebanho, onde o vírus, mesmo estando ali, ele não consegue, ou seja, eu protejo outras pessoas. Esse conceito, ele precisa ser... Aí você me diz, mas Maria de Lourdes, você está falando que as pessoas que trabalham na sala de vacina não sabem. Eu trago dois problemas que geralmente eles interferem na cobertura vacinal. A rotatividade das pessoas que trabalham na sala de vacina e a capacitação, os treinamentos, a discussão que a gente precisa ter com essas pessoas. Então, hoje, só esses dois problemas que eu trago aqui, nesse momento, são problemas que eu acredito que eles estejam realmente
cooperando com essas baixas coberturas. Tem outro, gente, falta sangue nas veias para a gente chegar e dizer, olha, gente, vamos lá, nós conseguimos. É preciso que a gente converse isso com as pessoas, com os profissionais, com os pediatras, com a estratégia de saúde da família, com todos os movimentos. O Brasil não pode perder isso. É inconcebível a gente fechar um ano com a poliomielite, que é oral, e a gente conseguir 50 e pouco por cento de cobertura. E isso numa cobertura sem ser por município. Porque se você for por município, você vai encontrar os bolsões. Então, a gente vai ter a doença mesmo. Mas a gente já pode relacionar no Brasil essa baixa cobertura vacinal verificada nos últimos anos, a gente já pode relacioná-lo ao movimento antivacina? Ou ainda é cedo para dizer? De jeito nenhum. A Isabela falou, a gente tem pouco, isso é importante, né? Eu acho que no Brasil tem poucos trabalhos falando sobre o movimento antivacina, né? Não tem muita coisa publicada. Talvez porque o movimento aqui seja justamente muito fraco. E acho que as causas são outras. A gente não pode confundir o movimento antivacina com baixa cobertura vacinal. São coisas diferentes. Né? Eu acho que a Lourdinha falou bem. O próprio Marco Aurélio Safad, que é um estudioso desse assunto de São Paulo, o Akira Roma, o Dr. Reinaldo, falavam sempre que a melhor pessoa para convencer alguém a vacinar é aquela pessoa que é igual a você. Não dá para você fazer... Quer dizer, o ideal é que o agente de saúde que vai na casa da população pegue a cartão de vacina daquela criança e olha assim, por que a senhora não fez pólio, hein? Não, eu não fiz pólio porque eu recebi um fake news dizendo que pólio pode dar poliomielite. Não, minha filha, isso é besteira, você não está vendo que isso é mentira? Eu estou aqui vendo, conheço a senhora, sei o remédio que a senhora toma de pressão, a senhora não confia em mim? Isso é uma bobagem. E isso é que chega na população. Não adianta vir a doutora Lourdinha, a doutora Isabela, que são pessoas maravilhosas, de cima lá e falar isso para a população, eles não falam a mesma língua. Tem que ser pessoas iguais, que falam a mesma coisa. Se você convencer de forma positiva a população, elas vão vacinar, isso não tem a menor dúvida. Vai sobrar aquelas pessoas que realmente, por outras causas, aí eu acho que tem uma coisa de um fundamento, como o Temporão falou, moral, religioso, socioeconômico, aí sim, pode ser que nessas a gente tenha que falar de uma outra forma, mas na população geral, duvido. Daí a importância da Organização Mundial ter incluído entre os 10, para que a gente possa ir pensando isto aí. Não que esteja sendo responsável o maior peso pelas baixas coberturas, apenas para que a gente desenvolva a competência de avaliar as causas raízes. Mas não é... Porque eu acho que é isso. No meu entender, a gente... classificar, né, a causa do problema de baixa cobertura, relacionar ele com o antivacinismo, chega a ser perigoso para nós. A gente vai ficar olhando para o antivacinismo e ele vai acabar existindo. Sim, tem muitos especialistas que argumentam isso. É coisa de classe A. Sim. É realidade totalmente diferente. Sim, por isso que eu falei lá, falei, gente, alô, povo rico. A gente está pobrinho, mas nem tanto. Tem coisa que dá certo. Aliás, aqui. A gente tem um programa que é uma referência internacional. É um dos melhores do mundo. Então, agora eles abrasileiraram o problema. E assim, essa coisa da ponta, porque se conversa, o Programa Nacional de Imunizações é uma equipe maravilhosa, que trabalha, e a gente tudo que pode ajuda, apoia e trabalha. Só que a ponta, a gente volta para a situação Brasil. A ponta está cansada, a rotatividade torna a capacitação impossível, porque você capacita quando ele está capacitado, ele sai e entra aquela. Então, assim, trabalhar a capacitação, os recursos, a gente tem uma coisa que é o Programa Nacional de Imunizações, super protegido, com orçamento adequado, incluindo vacina. E aí, vai lá para o município. Não precisa ser um município pequenininho, pode vir aqui para o Rio de Janeiro. Cadê o dinheiro? Sim. São outros desafios. Então, é isso. Se a gente não melhora a estrutura de saúde como um todo, as imunizações na ponta
sofrem com tudo isso. Rotatividade, falta de dinheiro, falta de pessoal, falta. E pessoal desanimado. Sim. Quem é que trabalha bem sem salário? Sim. Eu poderia levantar um ponto? A gente pode trazer... Só levantar. A gente vai levantar e responder no segundo bloco. São as realidades locais. Sim. Exatamente. Deste país. Rio de Janeiro. Vamos falar sobre... Segurança. Dá para ir? Horário de funcionamento dos postos. Não dá. Tudo Tentaram isso... abrir à noite. Perigoso. Como é que faz? Então, assim, é muito mais do que as imunizações. É o que a gente vive hoje. Né? A gente vive uma saúde pedindo pelo amor de Deus. Vamos falar sobre tudo isso no segundo bloco também. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o movimento anti-vacina. Nossos convidados são Maria de Lourdes de Souza Maia, coordenadora da Assessoria Clínica de Biomanguinhos da Fiocruz, Márcio Nerrabi, infectologista pediátrico do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, e Isabela Balalé, médica pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização. Você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou o nosso WhatsApp 99701-8122. Em tempos de redes sociais, as notícias falsas sobre imunização e seus possíveis efeitos adversos se espalham com muita agilidade e ajudam a potencializar o movimento antivacina. O movimento anti-vacina sempre foi alimentado pelo medo e por informações falsas ou distorcidas. Mas foi no final da década de 80 que uma notícia deu a ele seu maior impulso. A conceituada revista científica The Lancet publicou um estudo do médico britânico Andrew Wakefield, apresentando uma relação entre a vacina tríplice e o autismo. Alguns anos depois, a pesquisa foi considerada uma fraude, já que não há evidências científicas dessa relação. Mas o erro custou caro à saúde pública e ainda hoje essa informação é divulgada. Agora, pelas redes sociais, juntamente com outras fake news contra a vacinação. Essas informações falsas elas são disparadas com muita velocidade, as pessoas não verificam a veracidade daquela informação e acabam encaminhando para frente. E isso causa uma falta de credibilidade e a gente precisa evitar repassar mensagens recebidas sem antes verificar a fonte. Por vezes, esses boatos conseguem convencer muita gente a deixar a vacinação de lado. Aqui no Brasil, a cobertura de várias vacinas diminuiu nos últimos anos. Ainda é cedo para avaliar o papel das fake news nessa redução. Outros fatores podem ter contribuído para a queda da cobertura vacinal, como o contexto político e econômico do país. Acaba que quando um país começa a entrar em crise, a gente teve uma crise importante no Brasil, econômica agora, acabam que as políticas públicas ficam um pouco comprometidas, as pessoas ficam um pouco descrentes nas políticas do governo. Para combater as fake news, o Ministério da Saúde criou um canal direto com a população através do WhatsApp. É um espaço exclusivo para analisar a veracidade das notícias. As informações são apuradas pelas áreas técnicas da pasta, para então serem confirmadas ou desmentidas. O número é 61 99289 4640. Em tempos de redes sociais, checar a veracidade das informações recebidas pela internet com fontes seguras é essencial para ajudar a combater os boatos. Em primeiro lugar, eu acho que as famílias, as pessoas sempre buscam informação nos órgãos confiáveis, ou seja, se tem alguma dúvida, se você tem o seu médico de família, o seu serviço de saúde da família, ou tem o seu clínico, não é? Pergunte ao seu pediatra, pergunte a ele. Segundo, busque informações nos sítios na internet, não é? Do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, das sociedades de especialistas em saúde, não é? Que aí são fontes confiáveis de informação. E tenha muito cuidado sempre que você lê na internet notícias bombásticas de que uma vacina coloca a saúde em risco. É muito maior o benefício que ela dá do que o risco. E o risco é minimizado se você tem
as contraindicações na bula, se você tem as contraindicações dos estudos que já mostraram e você tem alguma condição que contraindique aquela vacina, você não vai tomar aquela vacina. Essa reportagem é toda sobre uma pergunta que chegou para a gente via Instagram, a pergunta do Gabriel Lessa, e ele quer saber se a divulgação de fake news pode ter colaborado para o avanço do movimento anti-vacina. A gente vê que sim, né? De fato, esses boatos que circulam com cada vez mais agilidade comprometem, né, Maria de Lourdes? Apesar da gente ter um programa que funciona e funciona bem, esses boatos, eles de alguma forma comprometem, né? A velocidade com que chega e a incapacidade que nós temos de fazer o contraponto. Exato. Né? Nessa mesma velocidade. Na mesma velocidade, isso é fundamental. Eu queria resgatar o que o companheiro aqui falou em relação a quem está próximo dessa população, né? Então, como é que a gente alimenta com capacitação, treinamento, as pessoas que têm o acesso, para que elas possam fazer esse contraponto. Né? A gente não pode pensar no contraponto apenas via WhatsApp ou outras coisas. A gente tem que como eu posso fazer esse contraponto? Eu tenho que fazer a informação chegar às igrejas, a informação correta, aos centros de macumba, de religiões, afro, etc., aonde eu tenho que fazer chegar essa informação. A gente tem que ter parceiros. Pessoas que possam multiplicar a informação. Nesse momento aqui, a Fiocruz está prestando um serviço com este programa. Quantos que não terão acesso a este programa? Quantos que estão agora trabalhando, mas que podem estar tendo uma outra atividade aí, no samba? É preciso que a gente abra os 360 graus e veja, Isabela, quem é que pode ser o nosso parceiro, então a gente tem que alimentá-los com as informações para que eles possam fazer o contraponto. Então, contraponto, WhatsApp, fala aí, fake news, etc e tal, ok. O Ministério já tem essa atividade aí. Esse canal. Mas que outras coisas a gente pode fazer? Essa coisa, nós temos que ficar nos desafiando permanentemente de sermos mais competentes e derrubar o que está querendo derrubar o Programa Nacional de Imunizações. Eu posso dar um exemplo que encaixa bem com o que a Lourdinha está falando? A fake news, sem dúvida nenhuma, atrapalha. A febre amarela atrapalhou muito. Mas ela não está criando um antivacinismo. Ela está atrasando as pessoas de procurarem a vacina. Vou dar um exemplo. Surto de sarampo. Situação brasileira, 70% de cobertura, como diz a Lourdinha, no Brasil. Isso. Mas cidades com 30%, 40%. Ok, problema. Ok, isso leva o quê para a população? Medo. Medo. E aí o Ministério vem e faz a campanha. Ok, não foi em 30 dias, foi em 40 dias, foi em 45 dias, mas qual foi o resultado da campanha? Mais de 95%. Cadê o antivacinismo? Cadê a fake news? A fake news, ela se aproveita de um medo. Na febre amarela, quando a gente começou a falar da doença, e as pessoas começaram a saber que pessoas morriam de febre amarela, todo mundo correu para os postos, mesmo sem precisar vacinar, lembra? Tipo, não, você não precisa, você não precisa. E aí a gente começou a falar dos eventos adversos raríssimos. E aí começou fake news de médico falando que sabia de informações secretas da Organização Mundial. Né? Gente, se você ouve que alguém trabalha na Organização Mundial de Saúde e está falando uma super, hiper secreta informação, é mentira, né? Então, assim, a SBIM fez, na época ali, você vê que a maioria das fake news é HPV. A coisa que é HPV, ou então é o surto de febre amarela, né? Mas é HPV. Rotavírus também já teve... Mas foi pequeno, passou, foi rápido, mas HPV não acaba. Sim, não acaba. Exato, não acaba. É verdade. Não superamos isso. Em 2015, para atender essa demanda do Ministério da Saúde, estava aquela confusão de Bertioga. Em 2016, fizemos a primeira campanha Onda contra o Câncer. Antes da campanha, fizemos uma pesquisa, por isso que eu estou dizendo que eu estou virando comunicóloga, fizemos uma pesquisa de menções na internet a favor, neutra ou contra a vacina HPV. Era
7% contra, 16% a favor, era mais a favor, e o resto todo quieto. Depois da campanha, que durou 3 meses, fizemos os mesmos padrões, fizemos a mesma pesquisa. O negativo caiu 1%, mas isso não. Mas o positivo dobrou, foi para 35%. E os nulos, que é isso, a gente não tem tempo para ficar criando real news, como você falou, Márcia, isso é ótimo, real news. Então, assim, 2016, a vacina da gripe não causa gripe? Não é por isso que as pessoas não vacinam? Em 2016, tinha fila de 5 horas na porta de clínica privada. Por quê? Medo. Porque gripe, ninguém sabe o que é isso. Aí quando viu, toda hora, jornal, televisão, morreu, aí todo mundo esqueceu. Ou então vai ver que a vacina de 2016 era a única que não causava gripe. Eu acho que, assim, o Temporão falou perfeito. As pessoas hoje, eu vejo duas, você fez uma pergunta, eu fiquei pensando aqui, quer dizer, quem é que gosta de tecnologia hoje? A juventude. A juventude está o tempo inteiro na tecnologia, no celular, a gente também. Mas se você tivesse, como já teve aqui, através de Darcy Ribeiro, o programa Saúde na Escola, implantado de uma maneira perfeita, né? Eu trabalhei nesse programa, você pode criar repetidores de boa informação. Então, eles, muito melhor do que a gente, podem passar o Real News aqui, estou lançando esse Real News. E eles, com toda a sapiência de um garoto. E, ao mesmo tempo, o contrário. Minha mãe vai rir, mas eu sempre, às vezes, ela repassa uma informação qualquer. Eu falo, mãe, de onde você recebeu isso? Mas você checou a informação. Ai, meu filho, eu li, fiquei preocupada, já preferi repassar para minha família. Pelo amor de Deus, mãe, lê antes. Eu queria falar sobre fonte, isso, sobre a importância. Vê se você pode. E eu acho que, assim, engraçado, nós que estamos ali na lida, né? Eu acho que a gente pode contra-atacar dessas duas maneiras. Quer dizer, você, antes de repassar, como foi falado pela Eliane e o Temporão, checar a informação, que é difícil, às vezes a pessoa lê o título, até médico lê o título, repassa sem ler o método do artigo. Imagina uma pessoa que infelizmente não teve acesso à informação, lendo aquela coisa, ficando preocupada. E eu acho que a HPV não é à toa, né? Eu acho que a HPV é uma vacina que mexe com comportamento sexual, e o comportamento sexual tem a ver com religião, e aí eu acho que isso está tudo muito mais desafiador por isso. É mais complicado, embora você massacrando com verdades, você melhora isso. E tem uma outra coisa que eu acho que, assim, é importante. As pessoas não sabem, a grande maioria não sabe, mas a gente consegue chegar na pessoa que foi a pessoa que começou a passar aquele fake news. Existe tecnologia para isso, basta você ver, eu li um trabalho da PUC do Rio de Janeiro sobre esse assunto. Quer dizer, você me passa uma fake news, eu passo para a Lourdinha, que passa para a Isabela. Sim, mas dá para chegar em você, tá? E aí eu acho que se a coisa é feita de uma intenção criminosa, que a pessoa pague por isso. A partir do momento que essa pessoa for penalizada sobre aquela fake news, a pessoa, quando for passar uma fake news, ela vai dizer, eu vou passar, ninguém vai descobrir mesmo, né? Eu apago aqui. Não, senhora. Você tem como saber onde tem. Você tem como saber. E isso tem a ver, não é só com a vacina. Isso para qualquer coisa, inclusive a política. Né? Se você repassa uma informação mentirosa sobre aquele candidato... Sim, mas no caso da saúde me parece um pouco mais desafiador, por isso mesmo que o senhor acabou de dizer sobre sua mãe. Né? Na verdade, a intenção dela foi uma intenção positiva, de ajudar alguém, ou de, olha só o que eu recebi, fica atento. Então, no caso da saúde é um pouquinho mais desafiador, porque a intenção sempre pode parecer, né, muitas vezes pode parecer positiva, no sentido de alertar alguém. Me parece um pouco mais desafiador. Ou tão desafiador quanto política, mas de uma outra forma. O que eu queria comentar um pouquinho agora, e aproveitar que a Maria de Lourdes está aqui, de Biomanguinhos, a gente está aqui falando sobre o movimento antivacina e sempre vem o medo, né? Como se o medo acompanhasse de alguma forma toda a história da vacinação. Medo, vacina, sempre muito ligados. Eu queria saber, Maria de Lourdes, se de alguma forma esse medo também não pode estar relacionado ao fato das pessoas não saberem todas as etapas que uma vacina passa até ela ser liberada. Talvez se as pessoas tivessem noção de todas as etapas que se passa, não só antes dela ser liberada, mas depois, os estudos que continuam sendo feitos após uma vacina
ser liberada, talvez a população tivesse um pouco menos medo, um pouco mais confiança. E aí nem estou falando da população brasileira, eu estou falando de uma forma geral. Tá, eu vou chegar lá, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu vi ali que passou a imagem fazendo a injeção, eu fiz meio assim. Você já pensou que você está rígido, tua pele está íntegra, aí você vem com uma agulha, fura e põe lá? Essa é a primeira coisa, né? Formas de administração desse produto. Mas eu estou falando de segurança. Não, eu vou chegar lá. Que a gente tem. Isso é uma das coisas. Sim. A outra é a faixa etária. HPV. Quando é pequenininho, tu pega teu filho, vai lá, bota, etc. Tal. Pega um jovem que se acha poderoso, que não tem nada, e bota para ele e vacinar. Não vai. Aí você me pergunta se a ausência da gente dar informação de como é que é produzida uma vacina, como é que isso pode trazer. Com certeza que a gente deveria investir mais num linguajar popular, sim, que a gente pudesse trabalhar o científico, dizendo, olha, uma vacina, ela começa com uma moléculazinha trabalhando, ela passa por estudos clínicos, a gente faz vários estudos explicar clínicos. O que são estudos explicar clínicos. o que é um estudo clínico, a segurança que você tem para isso e que depois que ela está para várias pessoas já, com registro dado pela Anvisa, etc. e tal, a gente ainda continua fazendo estudos, que uma coisa é quando você faz no número de pessoas X, outra coisa é quando ela está no campo, com temperatura que pode não estar legal, com a pessoa que pode não estar aplicando como deveria aplicar, etc., com o estresse que você vai para tomar e tal. Com certeza, isto há uma necessidade. Porém, antes até mesmo de chegar para a população, isso precisa chegar para os profissionais de saúde. Eles é que A Isabela, há alguns anos, solicitou que Biomanguinhos, dentro do congresso que tem sobre vacina, a gente fizesse um curso que era pré-congresso e agora já não é mais pré-congresso, está dentro, em que a gente fala da molécula produção, né? Que é exatamente isso que você me perguntou. Ponta na produção. Porque já mudou tanto o nome, a gente vai se aproximando, né? E a gente vê ali um público que são de profissionais de saúde e eles ficam, eu não sabia como é que é isso aí, né? Ainda agora, só para concluir, eu estava conversando e dizendo que a gente está com alguns estudos clínicos, com a meningo-C, que a gente está, com o Eberprot, com febre amarela, com a dupla viral, e a gente está enfrentando uma situação muito grave, porque a gente diz, a gente só entra no estudo clínico, que é para verificar segurança, se aquela vacina protege mesmo, etc. Tal, se tiver com cartão de vacina em dia. Não está. Está alto. A gente tem que fazer uma emenda ao protocolo e pedir ao Comitê de Ética em Pesquisa, porque quando vai fazer um estudo clínico também passa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e faça uma emenda, permita que a gente entre no estudo clínico, a gente vai ter mais tempo de estar com ele e, quem sabe, ele atualizar o cartão de vacina dele. Então, a gente está encontrando situações como essas e um desconhecimento que existe dos profissionais de saúde. Eu acho que você trouxe um ponto importante, que é da gente trabalhar a informação de como é uma vacina, como a vacina protege, qual é a segurança que tem e como os produtores, não só Biomanguinhos, mas nós temos o Butantan, temos outros no Brasil e outros, como eles têm a responsabilidade de estar acompanhando, mesmo já tendo registrada, estando nos postos de saúde. E, aliás, isso a gente acompanha dentro lá da assessoria clínica através de uma área que a gente chama farmacovigilância e tecnicovigilância. Qualquer pessoa que tomar uma vacina, se ela sentir que tem algum problema, tem um número
que é o serviço de atendimento ao cliente, que ele liga e diz... A gente vai colocar na tela. Ele liga e diz, olha, aconteceu isso, a gente registra, a gente vai procurar e a gente devolve a informação para ele. Para nós, o estudo clínico, ele vai dizer quais são as possíveis reações, eventos adversos que possam ocorrer e ele vai dar também que a gente continue acompanhando lá quem está tomando a vacina. Ótimo. A gente já está se encaminhando para o final do programa e eu queria ouvi-los como uma mensagem final aí. O que você acredita, doutor Márcio, que seja, nesse momento, o nosso maior desafio? Me parece que as pessoas baixam a guarda justamente porque são doenças que já foram eliminadas muitas vezes e elas não viveram, né? Elas não, muitas vezes... Isso é verdade, isso aí foi falado. Eu nunca vi sarampo, tá? Eu tenho 21 anos de formado, nunca vi sarampo. Nunca vi sarampo. Agora você tem a oportunidade de ver, voltou. Então, assim, mas isso não quer dizer que eu nunca tenha sido sempre a favor da vacinação contra o sarampo. Mas eu acho que, assim, é um pouco... terrorismo, você botar crianças morrendo de sarampo, de coqueluche, de câncer de colo de útero, mas às vezes isso dá uma chocada necessária na população, sim. Não sei se esse é o melhor caminho, eu acho que sempre a informação positiva. E uma coisa que a gente falou aqui, en passant, é que essas fake news às vezes são criadas por robô, né? Sim. Então, assim, o Ministério da Saúde também tem maneiras de, se quiser investir nisso, disseminar de forma absurda, através de robô, informações do bem também. Porque uma vez eu assisti uma palestra de um programa como o nosso, que tinham 100 convidados para falar sobre vacina e um anti-vax. Aí, quando ele chegou, ela falou, mas só tem eu aqui? Você vê o número da ciência e o seu número em relação ao que existe de fato. Que opinião todo mundo tem, né? Agora, fato, só existe um. Para fechar, doutora Isabela, eu queria falar um pouquinho sobre o consenso de que a vacinação ainda é a melhor estratégia, né, para a gente prevenir e dar conta de problemas que não precisam mais estar entre nós. Eu quero acabar esse programa com essa mensagem de que a vacinação ainda é a melhor estratégia e o melhor a ser feito. Eu gosto de dizer que, apesar, obviamente, a ciência é fundamental para explicar tudo isso, a ciência mostra, é consensual, né? Mas, assim, não precisa nem de ciência para ver o resultado. Basta olhar na rua, basta olhar os números, basta... O jovem doutor aqui nunca viu sarampo. Eu vi um monte de sarampo. Londrina também viu um monte de sarampo. Eu vi coqueluche. Coqueluche era um problema sério na neonatologia, no primeiro, pro lactente, no primeiro ano de vida. Eu vi pessoas morrendo de difteria. Eu vi tétano neonatal. Então, isso não é uma história. Essas pessoas não estão escondidas embaixo dos nossos colchões e a gente diz que está tudo bem. Não é fake. Não é fake. Exato. Basta você olhar. Você conhece alguém com sarampo? Pode ser que agora, infelizmente, você conheça. Você já viu alguém com difteria? Não, nunca viu. Então, esse é o resultado. Não há como negar esse resultado. E é por isso que precisa só de um antivacinismo e para 100 doutores, né, no assunto. Sua mensagem final, Maria de Lourdes, por favor. Gente, todo dia é dia de vacina. Até uma construção diária. Olhe o cartão do seu filho, olhe o seu estado vacinal, abra a porta, procure uma unidade de saúde, porque lá tem a vacina de qualidade e profissionais que querem lhe receber. Todo dia é dia de vacina. Ainda é, sem dúvida, a melhor estratégia em termos de custo-benefício, inclusive. A melhor estratégia em custo-benefício, qualidade de vida, é tudo de bom. Vá sambar, mas tome a vacina contra a febre amarela. A febre amarela está chegando. A gente tem tempo para mais uma perguntinha, e aí ela vem de Niterói. O Paulo Gabriel quer saber se as mães que optam por não vacinar seus filhos precisam assinar algum termo de responsabilidade, doutor Márcio. Na verdade, o ECA protege a criança e o adolescente, é lei, né, no artigo 14, se eu não me engano, a obrigação do seu responsável levar seu filho para vacinar.
É óbvio que para toda regra é exceção. Existem pessoas que têm problemas de imunidade, por exemplo, e a gente não falou sobre isso, mas o efeito manada, o efeito de grupo, essas pessoas acabam não podendo se vacinar. Não porque não querem, mas porque não podem. Nesses casos específicos, existem essas exceções. Se você não quer vacinar porque você acha que você acreditou num fake news, você está sujeito às normas das leis. Sim. Né? Mas eu não acho que essa é a principal mensagem. Eu acho que você tem que cobrar dos seus governantes alternativas para você poder levar seus filhos para vacinar. Como estão fazendo agora, tem metrô, tem gente vacinando para febre amarela, né? Nos ambientes de trabalho, nas escolas, nas igrejas. Eu acho que é por aí. É isso que precisa hoje. É. Tem que ir onde o povo está. Não E adianta. porque esse bloco falou principalmente de fake news, eu queria, agora sim, finalmente encerrando o programa, falar um pouquinho e acabar com o programa com essa mensagem da responsabilidade ao encaminhar e compartilhar um conteúdo, principalmente quando ele está falando de saúde pública e que vai afetar a vida das pessoas. Por favor, doutora Maria de Lourdes. Olha, eu dou 2 exemplos. Eu recebi um desses mensagens de WhatsApp de uma prefeita, uma pessoa que eu considero. E recebi de uma amiga também. O que é que eu fiz? Coisas diferentes. Eu devolvi perguntando, isso é verdadeiro? E aí eu fui na internet, procurei e vi que aquilo não tinha acontecido, etc e tal. Peguei aquela informação, mandei para ela. Ela pediu desculpas de ter feito aquilo. Então, sendo possível, você primeiro não repasse. Sem dúvida. Não cheque repasse. a veracidade. Procure com fontes a seguras. veracidade. Se você não tem tempo de procurar a veracidade, eu deleto. Ótimo. Que sirva de exemplo. Foi um ótimo programa, um debate muito importante e necessário. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Se você quiser baixar ou mesmo compartilhar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. Você também pode acompanhar o Canal Saúde, claro, pelas redes sociais. Vale lembrar que o Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. Nós temos um novo encontro marcado na próxima semana. Até lá!